Fala pessoal, Gabriel por aqui, tô no trânsito aqui de São Paulo e eu vou ouvindo a rádio a rádio de notícias, e tem coisa que vai me chamando a atenção, né? Um comentarista político que fala que é de direita, comentando, mas é bolsonarista, por isso que eu tô falando com essa ironia, né? Ele fala que ele é de direita porque o governo Bolsonaro nunca teve tão alinhado com algumas coisas do PT, e quando você diz isso, muitos bolsonaristas ficam bravos, né? E ficam irritados e gritam com você como se você estivesse falando uma loucura. É porque a gente tem que analisar, foi o que eu disse no outro vídeo, tem que analisar o que é feito e não o discurso. Os bolsonaristas e a própria família Bolsonaro grita por aí virtudes e estão envolvidos cada vez mais em escândalos de corrupção, envolvimento com o PT, com petistas, com o Ciro Gomes e por aí vai. E voltando cada vez as pautas de esquerda, votando a favor. Então, a gente analisando o que eles fazem, não o que eles dizem, a gente pode afirmar que o governo Bolsonaro lá atrás e os bolsonaristas que ficaram pós esse governo Bolsonaro estão sim sempre alinhados a também pautas aí que o PT defende. Mas enfim, não é o tema do vídeo, foi só um parênteses aqui, porque me chama a atenção que eles juram de pé junto que são de direita. Esse comentarista falando sobre a perseguição que existe, né, aos cristãos no mundo por aí. E acredito que exista sim a perseguição em países, né, que tem algumas religiões mais radicais, então existe essa perseguição aos cristãos. E a ideologia, toda a ideologia de esquerda, marxista, que também persegue o pensamento cristão, tá? Não às vezes de forma escancarada, mas sim de forma velada. Bom, mas não é esse o tema do vídeo. Eu quero falar da perseguição que existe dentro das igrejas. Como assim? Existe perseguição dentro da igreja? E se eu te falar que tem perseguição dentro da igreja, toda vez que nós olhamos para a igreja brasileira e vemos o Brasil é um dos países que tem mais cristãos, né? Um país majoritariamente cristão, mas é um dos países mais corruptos do mundo. Então a conta não fecha, não é mesmo? E existe uma perseguição dentro das igrejas que é ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente vê toda a teologia deturpada, a gente vê a teologia adaptada, cada vez mais trazendo coisas para dentro da igreja que não condizem com o pensamento bíblico. Então a gente olha e vê o seguinte: puxa vida, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade é uma perseguição ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque uma teologia onde fala se você está pobre, se você é pobre, ou você não tem fé suficiente para acreditar em Deus, ou você está em pecado, isto é uma teologia que persegue o verdadeiro evangelho de Cristo. Uma teologia onde fala se você não der a oferta, você praticamente não vai para o céu, não é? Nós voltamos para o tempo das indulgências. Eles não dizem isso de forma escancarada, dizem isso entre linhas e faz gerar uma culpa nos fiéis. Então, voltamos ao tempo das indulgências. Uma teologia agora que está muito em alta, até um adepto, né, era um teólogo muito bom, até, sei lá, uns 10 anos atrás, o Ed René, agora é adepto da teologia inclusiva, deturpando. Agora existem novos entendimentos, a Bíblia precisa ser reinterpretada, a Bíblia precisa ser analisada novamente, o que está escrito. É uma perseguição ao verdadeiro evangelho de Cristo. Movimentos pentecostais e neopentecostais onde se esquece da palavra de Deus e vive na busca de uma experiência espiritual, e cada vez mais leva para sua casa uma roupa, traz uma roupa aqui para o culto da pessoa que você quer oração, que precisa de uma libertação. Como assim roupa? Você está trazendo elementos, sendo que a verdadeira libertação é pelo nome e pelo poder do nome que existe na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses movimentos pentecostais e neopentecostais que buscam viver nessa espiritosfera, eu chamo de espiritosfera, é uma coisa que você nem entende. Tudo que acontece é o diabo, é batalha espiritual e tal. E olha, eu não estou dizendo que não existe batalha espiritual, mas eu estou dizendo que
o Evangelho e o Espírito Santo, ele se move como? Como nós sabemos que uma pessoa realmente ela é transformada pelo Espírito Santo? A pessoa que parece com Jesus Cristo. Um solzinho aqui. A pessoa que parece com Jesus Cristo, ela sim é uma pessoa que a gente pode dizer, ela é cheia do Espírito Santo. Ela tem os frutos do Espírito Santo, como está escrito na Bíblia. Ela é mansidão, temperança, né? Domínio próprio. E aí a gente vê movimentos pentecostais e neopentecostais entregues a uma experiência espiritual que não é bíblico. Né? Cadê a transformação verdadeira? Essa pessoa sai do culto e ela não é transformada, ela não tem um bom relacionamento com seus familiares, ela não é capaz de perdoar, ela não é capaz de ajudar o próximo, ela não é capaz de levar a palavra de Deus ao seu próximo. Cadê a transformação que a palavra de Deus traz? Cadê essa transformação que durante todo o Novo Testamento pede para a gente ser novas criaturas, novo homem, né? Agora transformados em Cristo? Cadê? Não, fica em busca de uma vivência espiritual e tal. Vamos ao monte buscar. Como isso? Então isso é uma perseguição ao verdadeiro evangelho de Cristo, às escrituras sagradas. Então eu fico inconformado quando a gente diz que a perseguição cristã ela só existe quando a gente olha para fora. Né? Quando estamos olhando para fora, naquele país lá que tem religiões radicais, perseguem os cristãos, perseguem. O pensamento marxista persegue o cristianismo ou de forma escancarada ou de forma velada. Concordo, persegue. Vamos estender essa crítica? Tá, e as igrejas como estão hoje? E o movimento da teologia coach, pastores trazendo o homem cada vez mais para o centro da palavra e tirando Jesus ali do centro da palavra. Trazendo o homem, agora tudo é você, as músicas cantadas, é tudo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, meus amigos, existe sim a perseguição à verdadeira palavra de Cristo, e essa perseguição está dentro da igreja, e muitos nós estamos com os olhos vendados, não estendendo críticas, e se a gente não estende essas críticas, nós não vamos mudar. Então esse é o pensamento de hoje, ouvindo aqui a rádio, né? Fez eu pensar tudo isso aqui. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.